Eu moro nos Estados Unidos já tem um pouco mais de 3 anos. E eu ainda tô naquele momento de descoberta, de adaptação, de ajuste. Eu não sei qual que é a regra comum, quanto tempo que leva para você realmente se acostumar e morar em outro país, viver numa cultura diferente, mas para mim esse tempo ainda não chegou. E uma das coisas que me pega é que a vida que eu vivo aqui é uma vida que as pessoas que eu amo não conhecem. E todo mundo tem aquelas pessoas, né? Família, amigos próximos que fazem parte da sua caminhada, que estão com você no seu dia a dia, que compartilham com você a sua vida. Você cresce nesse ambiente onde um compartilha com o outro. E isso é um presente muito lindo de nós podermos ter pessoas que caminham conosco, que estão presentes nas nossas vidas. Nós, da cultura brasileira, nós temos muito isso e o nortista também é muito assim, apegado com as pessoas, com os relacionamentos. Nós somos pessoas muito intencionais, então nós estamos sempre compartilhando, vivendo a vida junto, sabe? E sair desse ambiente para mim foi um choque muito grande. Hoje não é mais um choque, mas eu vou dizer que ainda assim é algo que eu preciso me adaptar. Então, uma das coisas que me marca muito é o fato de que eu não posso, não tenho condições de compartilhar a minha vida com as pessoas que eu costumava compartilhar, sabe? Elas não caminham mais comigo, elas não fazem parte do meu dia a dia. Não porque a gente não se fala mais, mas é que a distância, ela é realmente uma grande barreira. Às vezes me leva para um lugar meio introspectivo, sabe? Por exemplo, quem me conhece sabe o quanto eu sou apegada com as minhas irmãs. A gente não compartilha as mesmas coisas da mesma forma mais, porque eu não tô lá e elas não estão aqui. Então, é como se existisse um lado de mim que ninguém conhece. Coisas que fazem parte de mim que eu fui desenvolvendo aqui nesse país, sabe? Quando você muda de cenário de vida, qualquer que seja, você tem que se adaptar aonde você tá, ao seu ambiente, às pessoas. Porque se você não se adapta, você acaba meio que morrendo no sentido figurativamente, sabe? Você não vai viver, porque você precisa se adaptar. Então, quando você está se adaptando a um lugar novo, você adquire coisas novas, né? Você aprende a viver aquele novo. Então eu tive que aprender a viver o novo. E é claro que eu tive um grande suporte do Henrique, meu marido. Ele me ensinou a viver o novo. E eu lembro que uma das coisas que foi muito forte pra mim no meu primeiro ano aqui é que ninguém me conhecia. Eu tinha as minhas raízes muito bem firmadas e eu de repente fui pra um lugar onde eu não tinha nada. É como se eu tivesse nua e aí eu tivesse que me vestir de roupas que eu nunca vesti antes. Então o Henrique foi esse grande professor, sabe? Ele realmente foi a pessoa que me ajudou a enfrentar os meus desafios, a enfrentar o novo, o desconhecido, a vencer muitos medos, porque e realmente sem ele eu não conseguiria me adaptar a esse lugar. Então quando comecei a gravar esse vlog aqui de uma semana, foi pensando nisso, sabe? De coisas que eu faço hoje, coisas que eu vivo hoje, que eu não consigo compartilhar, que as pessoas que eu amo não conhecem, não veem, porque a gente, geograficamente, é impossível, sabe? Então, por exemplo, hoje eu dirijo. Quando eu saí do Brasil, eu não dirigia. E eu, na verdade, tirei minha carteira de motorista no Brasil e já mudei pra cá. Então, toda vez que eu entro no meu carro e saio pra fazer alguma coisa sozinha, eu fico pensando, caraca, as minhas irmãs nunca me viram dirigindo. Meus pais nunca me viram dirigindo assim no meu dia a dia. E isso pra mim é uma coisa muito doida, porque são pessoas que eu sempre compartilhei a minha vida toda, sabe? Então, às vezes eu penso, nossa, eu ia amar levar minhas irmãs pra tomar um café, sabe? Então, agora eu trabalho, eu tenho um escritório. E o meu ambiente de trabalho é uma coisa que eu amo muito. E eu aprendi muitas coisas nesse ambiente de trabalho. Muitas coisas que eu trouxe da minha vida de trabalho do Brasil como advogado, mas muitas coisas novas também, né? Então, é outra coisa, um outro lado que ninguém conhece, porque eu não
tô perto dessas pessoas, sabe? Então, assim, isso pra mim é tudo muito estranho. É como se eu fosse um alien, sabe? Eu vou pro Brasil e eu me reconecto com as minhas raízes, com as coisas que eu amo fazer, com as pessoas que eu amo, com a comida, com a cultura. Eu preciso disso. Realmente me enche emocionalmente pra eu voltar pra cá. Mas quando eu chego lá, é como se a minha vida aqui, eu meio que esqueço da minha vida aqui, sabe? É como se ela... Não é que ela não existisse, mas não importa, porque eu tô lá. Então, eu não trago pra lá as coisas, a Maria que existe aqui, porque eu não preciso, porque lá eu me sinto muito completa. Mas aí quando eu chego aqui, eu acabo entrando na rotina e vivendo a minha vida, no meu dia a dia, mas sempre tem algo faltando. E essa Maria que existe aqui, que faz várias coisas que não fazia antes, né, por causa de muitas razões, ela é meio que sozinha, porque ninguém conhece essa Maria. Tipo, as minhas amigas aqui, eu sinto que elas não me conhecem profundamente ou completamente. Porque elas não conhecem minha família, não conhecem onde eu vim, elas não entendem muito a minha realidade, elas não entendem muito o meu cenário. Então, eu sinto que sempre vai ter essa barreira, e isso é muito complicado, sabe? Se eu for falar sobre relacionamentos aqui, isso é um outro vídeo, gente, mas... Sabe, assim, tipo, é um duo de vida, de emoções, que eu não sei quanto tempo vai levar pra eu me adaptar completamente. Ou se eu vou ter que me adaptar completamente. Porque eu acho que a pessoa que vive em um outro país e ela se adapta a uma nova cultura e vive novas realidades, ela nunca vai estar, assim, completa, né? Porque ela sempre vai ter aquela parte dela que ela construiu, que é basicamente a fundação da pessoa, no seu país de origem, que é o meu caso. Então, assim, de vez em quando eu fico meio introspectiva. Eu me sinto introspectiva. Eu sinto que eu quero ir pra um lugar, assim, onde ninguém me vê, porque eu me sinto incompreendida às vezes. E eu lembro que quando eu fazia as viagens missionárias como tradutora, estava sempre ali muito em contato com a cultura americana. Eu sempre soube, eu nunca vou casar com um americano, eu não consigo casar com um americano, eu não consigo nem me atrair por um americano. Então, assim, isso nunca foi algo que passou pela minha cabeça, porque eu nunca ia conseguir me adaptar com a cultura americana a ponto de eu casar com uma pessoa de uma cultura americana e estar, sabe, assim, não faria sentido. Eu precisava de alguém que me conhecesse, falasse meu idioma, conhecesse as minhas raízes e me entendesse. Então, quando o Henrique entrou na minha vida, foi um presente pra mim, porque eu tinha alguém que nasceu no Brasil, cresceu um pouco no Brasil, né? O Henrique morou no Brasil até os 6 anos, mas conhecia a cultura. Ele tem uma visão muito aberta das culturas, então ele me compreende muito, ele me entende muito. E eu sempre falo pra ele que realmente foi um encaixe perfeito. E quanto mais eu penso sobre isso, mais eu vejo o favor de Deus na minha vida. Sou muito contente com a minha história, porque eu creio que Deus é o autor da minha história. Deus é aquele que me direcionou para viver o que eu vivo hoje, me trouxe para esse país, me fez largar tudo que eu conhecia para viver literalmente o desconhecido. Literalmente, não tinha nada familiar quando eu cheguei aqui. Então, eu sou feliz onde eu tô e grata onde eu tô. E talvez esse vídeo tá parecendo meio melancólico quando eu começo a conversar sobre isso. Mas também é um lugar onde eu posso conversar sobre isso. Porque quando eu tento conversar essas emoções com as minhas amigas daqui, é difícil delas entenderem, porque elas não têm noção dessa realidade. Elas não têm nada de referência onde elas possam comparar, sabe, o que eu sinto. Então, eu não compartilho muito com isso. A pessoa que eu falo muito sobre isso é o Henrique. E quando eu vou pro Brasil, eu não quero ficar falando dessas coisas, né? Eu quero, assim, tá ali, presente, e ouvir as pessoas e viver os relacionamentos. E não é que eu esteja infeliz de estar onde eu tô. Não é isso. Eu amo a minha história. Eu não mudaria. Porque é isso que Deus tem pra mim, é isso que Deus quer pra mim, e eu confio nele. E eu sou satisfeita nisso, e aonde eu estou. Mas eu vivi 28 anos da minha vida de um jeito. E tem 3 anos que eu tô vivendo uma vida totalmente diferente. Então, tudo ainda muito novo pra mim. É isso. É isso. Eu nunca sei como terminar os vídeos, gente. Mas
Obrigada por me ouvir. Até a próxima. Tchau.